Pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí à nossa sala VIP Metodologia Ficub. Hoje, última sala do mês de setembro, dia 30. É bom, mais um mês aí voando aí, mês que vem aí, já outubro. Daqui a pouco já tá o fim do ano, falar nisso, mês de outubro aí é bacana, né, boa? Ah, impressionante. Tem gente aí que vai ficar mais experiente aí no mês de outubro também. Ah, sem dúvida, né? Tem vários librianos. A Maricota, né? Nossa filha. Coisa boa, deixa eu colocar aqui, deixa eu só liberar aqui para algumas pessoas entrarem aqui. E lembrando que hoje a gente tem a participação especial aí da doutora Maria Alice Fontes. Eu vou deixar ela apresentar aí sobre o trabalho dela. Uma vez por mês ela está conosco aqui nessa sala, então ela está à disposição de vocês também para poder estar respondendo dúvidas aí da área psicológica. Então, fique à vontade aí para você deixar a sua pergunta. Eu sei que muitas pessoas acabam no horário do almoço não podendo acompanhar, mas você também pode deixar sua pergunta para a gente aqui, ou aqui no aberto, ou no privado, que eu vou estar fazendo aí a pergunta para ela também, tá bom, Maria Alice? Se apresente para o pessoal. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Alice Fontes, eu sou psicóloga, tenho uma clínica de saúde mental aqui em São Paulo, chamada Plenamente, e eu venho trabalhando com o Bo há bastante tempo com os traders e tentando ajudar os traders a alinhar sua cabeça e trabalhar questões específicas de ansiedade, medo, tudo que está ligado com as interferências no mercado financeiro dos aspectos psicológicos. Uma vez por mês eu estou aqui e eu gosto sempre, como psicóloga, de conversar com as pessoas. Então, quem quiser conversar comigo aqui ao vivo e ficar à vontade de contar a sua história, dizer o que está precisando de ajuda, é sempre melhor do que, né, uma coisa por escrito, que às vezes a gente não sabe exatamente o que a pessoa quer saber, então fica à vontade para contar, porque muitas vezes aquilo que você vai perguntar pode ajudar outra pessoa. E aí, com a sua coragem de vir aqui e falar, isso certamente pode ajudar aqui na sala e outras pessoas que vão escutar depois da nossa gravação. Exatamente. Antes de mais nada, Bo, vamos explicar para o pessoal aí o que que é a metodologia Ficub. Muitas pessoas acabam chegando aqui na sala porque viu aí uma chamada nossa para a sala. Então, conta aí para gente o que que é a metodologia Ficub e, particularmente, também aonde ela pode ser utilizada. Nasceu, Mônica, como uma maneira de analisar o gráfico financeiro, né? Então, o primeiro ênfase foi mesmo movimento de preço, comportamento de preço. Nasceu porque eu me machuquei quando entrei no mercado financeiro e não sabia o que eu estava fazendo. Perdi um monte de grana, foi atrás do prejuízo, perdi o dobro. Achei que a solução era o preço. Então, como eu sou engenheiro, gosto de matemática, aí comecei a estudar sobre movimento de preço. O Ficub, a análise Ficub nasceu disso, né? Naquela época eu tinha 500 anos de tradição de análise técnica, começando com candlesticks no Japão lá atrás. Depois, teoria do Dow, mais uns 100 anos, 120 anos. Várias teorias diferentes, Elliott, Gann, 100 indicadores, livros assim como esse aqui, livros como esse aqui de enciclopédias, né, com 500 páginas. Aí eu li tudo e tentei aplicar, mas eu tinha tanta ferramenta, na hora H fiquei confuso. Então, comecei a passar tudo pelo um filtro de uma coisa simples, né? Preço só tem dois comportamentos, a tendência e consolidação. Tendência é dar dinheiro para a gente, consolidação a gente perde dinheiro. Aí eu descobri uma forma muito simples e eficaz de identificar isso, quando a gente está em tendência, consolidação. Então, foi o início, né, do Trade System Ficub.
Inclusive, você pega qualquer indicador convencional calibrado dessa forma, dá uma boa noção, né, de tendência e consolidação. Mas não consegui fazer funcionar para mim, porque eu estava machucado, tinha uma experiência traumática muito forte no mercado financeiro. Foi culpa minha, né? 100% responsável pela essa queda que eu fiz. Então, a gente começou nos Estados Unidos em 2003 e aqui no Brasil, full-time, em 2007. E tentando entender por que, cara, eu não consigo fazer esse negócio funcionar para mim. E sabe que você pega um banquinho você pega na padaria que tem pelo menos 3 pés ou 4 pés, né? Eu estava em cima de um banquinho de um pé só. Só o preço, né? Imagina você pega um banquinho com um pé só e tenta ganhar um pouco de estabilidade com isso. Aí conheci a minha linda esposa depois e a gente começou a investigar do lado psicológico do mercado. Primeiro era preço, depois gerenciamento de risco capital, então o banquinho tinha 2 pés. E depois a gente descobriu o mais importante de todos, que foi psicologia do mercado. Fomos os pioneiros em Brasil de falar sobre isso em 2009, 2010, junto com o André, Trade ao Vivo. Primeira sala ao vivo do Brasil, né, 2007. Na época, todo mundo falava, cara, por que você está falando disso? Assim, assunto chato, as pessoas só querem saber de uma fórmula mágica para ganhar dinheiro no gráfico. Aí a gente, assim, tentou comunicar mais do que uma década que o sucesso está mais na nossa mente do que em qualquer outro lugar. Então, Ficube virou primeiro uma análise do mercado, depois virou uma filosofia até, e logo depois todas as ferramentas, comunidade, empresa, etc. Então, é isso, né? Dependendo como você olha para o Ficube, você pode enxergar várias facetas importantes, mas o mais importante é o total, que é um sistema matemático e estatístico de boas práticas psicológicas e pessoas que querem o bem, né, de pessoas físicas no mercado financeiro. Aproveitando a oportunidade, Maria Alice, primeiro fazer uma pergunta ali geral, o Bo já falou aí que vocês começaram, né, sobre essa parte psicológica ali há uns anos atrás, muitas pessoas, inclusive, não acreditavam tanto nisso, então eu gostaria, Maria Alice, que você enfatizasse essa importância dessa parte psicológica na vida do trader, né, e também do investidor também, do longo prazo. Então, ter essa parte da saúde mental em dia e aliada com o mercado aí para poder ter os resultados que tanto as pessoas almejam. Muito bem. Então, olha, acho que quando começamos a trabalhar no mercado financeiro, uma das primeiras coisas que eu sugeri para o Boa é que a gente fizesse uma pesquisa para entender quais eram os fatores estressores do mercado financeiro, ou seja, quais eram aqueles fatores que deixavam as pessoas desequilibradas para ter a cabeça calma e de repente, às vezes, não conseguir operar. E nessa pesquisa, nós identificamos alguns fatores que foram muito interessantes, né? Tem uma lista lá de mais de 40 fatores estressores que podem estar atrapalhando as pessoas. E com as pesquisas nós fomos entendendo quais eram aqueles mais graves, os piores. E aí, quais são eles? O que vocês acham que são os fatores que podem ser estressores? Alguém quer colocar no chat aqui? O que vocês acham que pode ser fator que pode atrapalhar a cabeça de vocês no mercado financeiro? Antes de eu falar, quem vai contar? Quem vai dizer aí para a gente quais são? Quem quiser também, pessoal, pode ativar o microfonezinho, falar diretamente aí com a doutora, sem problema nenhum. Ansiedade, muito bem. Medo, olha lá.
volatilidade, ganância. Uhum. Boas coisas. Ansiedade, medo, volatilidade, ganância. Que mais? Problema pessoal. Uhum. E aí, nós chegamos à seguinte conclusão, né? Que dentre esses fatores, tem alguns que são fatores ambientais, tem outros que são fatores pessoais e tem outros que são fatores do mercado financeiro, né? Então, a gente dividiu em algumas categorias. E aí nós percebemos que um dos principais fatores é você operar dinheiro que você não pode perder. Ou seja, você pegar uma quantidade de dinheiro que precisa para pagar conta de escola de filho, pagar condomínio, pagar coisas importantes, e você não pode perder aquele dinheiro, você pega esse dinheiro e coloca no mercado financeiro. Esse é um fator estressor dos mais importantes. Por quê? Porque a gente não quer perder, nunca a gente quer perder. E se você está no mercado financeiro, você pode perder. Não é dizer que você vai perder obrigatoriamente, mas você pode perder. Na verdade, a longo prazo, sim, você vai perder alguma coisa. A gente espera que os seus ganhos sejam maiores que as perdas, mas você vai perder sim. Então, colocar em risco um dinheiro que você não pode perder é alguma coisa que te tira completamente do jogo. Você não vai estar racional e consciente para tomar as decisões, você vai estar com medo. Então, esse é um fator pessoal importantíssimo. Um outro fator importante também é operar em condições técnicas desfavoráveis. E aí, quando o Bo fala, para, não opera, segura, porque o mercado está instável, ele não está em tendência, ele está em consolidação, é uma condição técnica, só que isso afeta demais o seu estado psicológico. Então, se você entender que tem algumas condições que você deve entrar e tem algumas condições que você não deve entrar, já ajuda bastante, já você retira aí grande parte. Então, primeiro, operar apenas um dinheiro que você possa perder. Você não quer perder, mas você pode perder, sem afetar drasticamente a sua vida. Primeira lei. Depois, operar apenas em condições favoráveis, quando o mercado está te dando os seus indicadores. E aí que entra o FICUB, porque ele vai te mostrar e vai falar, olha, aqui tem um indicador que te mostra que existe um benefício. Se você entrar, existe uma chance boa de você suceder bem. Então, entrar apenas em condições técnicas favoráveis. E aí, todas as questões, né, de medo, ansiedade, ganância, que são questões pessoais que a gente precisa lidar. Então, lembrando, são questões pessoais, questões ambientais, que seriam do mercado financeiro, e as questões relativas a seus aspectos técnicos, que você também tem que entender tecnicamente o que você está fazendo. Então, tudo isso é muito importante, né? Sem esses aspectos psicológicos, é difícil que você consiga ter um bom sucesso. Tem um comentário aqui desculpa, da Cristiane. Cristiane, se você tiver com seu microfone, se você puder estar conversando conosco, seria bem importante aí o seu relato, mas ela diz o seguinte, Maria Alice, quando a gente perde e tenta recuperar, acaba perdendo mais. E isso já aconteceu comigo por diversas vezes. Eu acho que o caso da Cristiane é o caso também de outras pessoas que estão colocando sobre esse assunto também. E muitos perguntam, Maria Alice, qual é a hora certa de parar, quando as coisas não estão indo como esperado, a hora de parar. Olha, a gente não quer perder mesmo, né? Isso é do ser humano.
Então, existe um autor muito importante que chama Daniel Kahneman, que ele foi um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel da Economia. E ele escreveu uma teoria que ele chamou de Prospect Theory. Essa teoria fala que a gente, como não quer perder nunca, você, quando começa a perder, você quer se livrar dessa dor da perda, porque é difícil. E aí você pode querer alavancar e você pode arriscar mais para evitar o confronto com a perda, querer reverter esse prejuízo. E isso é o que faz com que as pessoas tenham um risco de perder muito. Então, quando você começa a perder e perder um pouco, você deve imediatamente sair, parar, estopar. Não ficar na esperança de recuperar, porque isso vai te levar para uma condição mais grave ainda. E aí, quando que a gente deve, como a Mônica perguntou, parar? A gente precisa ter uma consciência muito grande interna, que a gente chama de observador interno. Vocês estão observando o mercado financeiro, olhando o gráfico, só que vocês têm que ter dois observadores, o observador do mercado e o observador interno. Tem que ter dois olhos voltados para si mesmo, para perceber como você está. E as pessoas não se percebem. Elas ficam nervosas, ansiosas, angustiadas, xingam o mercado, xingam o outro, perdem a cabeça, mas sem perceber, às vezes, de como ela está emocionalmente. Então, você deve sim prestar atenção no mercado, mas você deve prestar atenção principalmente em você. Se você não está bem naquele dia, está triste, está mal, está angustiado, aconteceu um problema fora do mercado, na sua vida, e aquilo está te deixando péssimo, com a cabeça ruim, não opere nesse dia. É melhor você se preservar, lidar com suas emoções, encaminhar como você está se sentindo. Quando você estiver melhor, você volta. Então, o observador interno é fundamental. É isso. Deixa eu ver aqui. Ô, Cristiano, você tinha ativado o microfone aí para poder falar? Você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Só para acrescentar o que a doutora falou sobre fatores de estresse psicológicos, emocionais, que alertam a gente que deveria parar de operar, também tem fatores numéricos, matemáticos, que são importantes. Um deles é, se você perder 15% do seu capital, você tem que parar. Ainda você tem 85% que pode aprender de operar corretamente. Com 85% do seu capital, você consegue fazer retornos razoáveis. A gente não gosta de utilizar a palavra recuperação, né? Mas entenda, se você perde 15% do seu capital, ainda matematicamente, estatisticamente falando, dá para a gente voltar a estacar zero. Mas se perder 20, 25, 30%, já está aumentando a probabilidade de nunca voltar para o 0,0. Perder 50% do seu capital, tem que fazer 100% do retorno do restante para voltar. E aí esse em si é um fator de estresse muito forte, gera um fator muito forte. Então, eu digo o seguinte, esse é bom, né? Eu digo o seguinte, entrou no mercado sem preparo, prepara para perder. Entrou sem estudar, sem saber, sem treinar, sem entender o lado psicológico, matemático, operacional, analítico, prepare-se, você vai perder. No mercado é muito fácil perder dinheiro. Aí para imediatamente e procura ajuda. E lembra-se, nada na vida é grato. Então, vai ter que estudar, vai ter que treinar. E aí vai ter que dedicar tempo, dinheiro, esforço, tudo isso para sair do outro lado, assim, um trader investidor bem-sucedido. Tá perdendo? Para. Porque provavelmente só
o fato que você nasceu ser humano, você vai atrás do prejuízo. E quando você faz isso, você desafia a matemática do mercado e vira uma bola de neve de perdas. É comum, assim, quem foi que perguntou sobre isso? Deixa eu olhar aqui. Acho que é Cristiane, né? Peraí, só um minuto. Isso, Cristiane. Tá me escutando? Ah, agora ela entrou aí, fica melhor para poder falar. Estamos sim, fica à vontade, Cristiane. Realmente, no meu caso, o psicológico me afetou bastante, sabe? Porque eu conseguia fazer por dia 3 operações positivas. E quando eu tomava um Lois, praticamente eu ficava louca, porque era muito complicado para mim. Mas, assim, hoje eu tento me policiar o máximo possível, porque eu já quebrei a banca, eu acho que umas 3 vezes, sabe? Por essa questão de ansiedade, tipo, eu tô ganhando 4 operações, vamos supor, aí eu quero ganhar mais um pouco, aí levanta a mão, né? Tipo, faço um investimento maior, tipo, o investimento do lucro praticamente que eu ganhei no dia. Aí acabo levando um loss. Então, tipo assim, eu tento hoje me policiar muito em relação a isso, sabe? O emocional realmente ele é 80%. Mas graças a Deus hoje eu estou conseguindo, assim, eu me policio muito. Consigo hoje minha operação, consigo bater minha meta, já saio. E graças a Deus já estou quase há um mês, assim, tendo lucro, sabe? Muito bem, Cristiane, obrigada pelo seu depoimento. Tá coberta de razão. A cena, não sei cena quem seria exatamente, mas se quiser, né, falar aqui, está falando sobre os estressores. Os estressores, em verdade, os estressores foi um tema do meu mestrado, onde eu estudei fatores estressores nos hospitais, em UTIs, né? Então, nós temos vários tipos de estressores. Então, o que é um estressor? Estressor é aquilo que causa estresse, é aquele fator que causa estresse. Você tem estressores, no caso do mercado financeiro, operacionais, técnicos, que têm a ver com o mercado. E você tem estressores psicológicos, internos, né? E claro que também você tem ambientes físicos, barulho, excesso de tempo de tela, que seria, por exemplo, questões relacionadas ao ambiente físico. Então, tem os estressores operacionais, técnicos, os estressores psicológicos e os estressores ambientais. Até manejo de informação e tal, são questões ambientais. O estresse, ele é alguma coisa que é interno. Então, o estressor é aquilo que causa o quê? O estresse interno, aquilo que você está vivenciando dentro de você. E o que é considerado estresse? É qualquer coisa que tire a pessoa do seu equilíbrio. Então, nós vivemos num equilíbrio que nunca está equilibrado, a gente está o tempo inteiro, né, virando os pratinhos para viver, e esses são, então, fatores desencadeantes que causam estresse e você, então, desencadeia algum tipo de desequilíbrio interno. E aí você pode ter o que se chama, né, das situações de burnout. Você tem vários tipos de quadros que causam alterações. Então, o estresse causa ansiedade, o estresse pode causar depressão, o estresse pode causar situações que a gente chama de estresse pós-traumático, quando você teve uma perda grande, uma situação grave que ameaça muito a sua vida. E depois você revive aquele acontecimento sem querer, aquilo fica voltando na sua cabeça. A gente chama de estresse pós-traumático. Então, situações de guerra, situações de grandes catástrofes, assaltos, isso é tipicamente os fatores que podem desencadear estresse pós-traumático. E as situações de burnout, elas são outras. Burnout está relacionado com o trabalho, pela definição mesmo do burnout,
ele é um estresse crônico relacionado com o ambiente de trabalho, o qual a pessoa começa a ter um sofrimento psíquico muito grande, de acordo com o que ela está passando. Então, a gente não vai dizer, vamos dizer, que no mercado financeiro a gente vai viver um burnout, porque ninguém está preso aqui ao mercado. A gente pode optar, né? Você não tem nenhum contrato de trabalho aqui com o mercado financeiro que você tem que estar tantas horas por dia. Mas se você tiver, né, estressado a ponto de que isso cause um impacto no seu equilíbrio, no seu bem-estar, você deve tratar isso. E isso vai virar uma bola de neve. Você vai piorando cada vez mais a sua condição interna, e aí você não consegue mais trabalhar ou operar no mercado financeiro. Gente, o mercado financeiro não tem que ser uma fonte de estresse. Há maneiras, são vários estressores, a doutora mencionou, 40 estressores. Cada estressor tem uma solução, mas isso é um trabalho de literalmente mudar as redes neurais dentro do seu próprio cérebro. É um trabalho individual, algo que a gente não consegue fazer dentro do seu próprio cérebro. Então, isso é a nossa missão, é ensinar como ser vencedor no mercado financeiro da forma tranquila e consistente, sem estresse. Acontece que as pessoas não querem aprender ou não querem colocar a energia necessária de aprender dessa forma, porque escuto um monte de picareta dizendo que é só comprar meu robô, ou é só comprar meu curso, é só fazer a minha técnica e você vai ficar rico em pouco tempo. Isso é uma mentira. Então, as pessoas pensam mais em ganância do que prudência, pensam mais em ganância do que, assim, trabalho, né? Realidade, estudar, trabalhar, como qualquer outra profissão. Então, não precisa entrar no mercado financeiro e ficar estressado, porque a definição de sucesso no nosso mercado não depende do que o preço está fazendo. A gente não sabe o que o preço vai fazer, só sabemos o que nós vamos fazer. E aí, outra coisa, como se fosse um esporte individual. Mercado é o mesmo mercado para todo mundo. E o resultado que você tira no mercado depende da energia, da vibração que você coloca lá dentro. Então, se você tem experiência, você sabe o que está fazendo, você tem confiança, prudência, várias virtudes importantes, né? Paciência, disciplina, consistência. Quando você pega um bom sistema com esses outros virtudes e aplica o sistema e segue as regras, o resultado é positivo por questões matemáticas e estatísticas, né? Mas as pessoas acham que tem que ganhar cada operação, tem que vencer todos, quer achar um milagre, o único trade system do mundo que nunca perde. Essas coisas não existem. Então, a gente está aqui por essas causas, né? Principalmente, a gente quer seu bem. O que Cristiano falou para a gente é comum, muita gente entra no mercado, se machuca e depois vai atrás do prejuízo e acaba se machucando mais. Outras pessoas simplesmente escutam picaretas. Outras não têm o desejo mesmo no coração de ir para frente e fazer tudo necessário para ganhar essas habilidades. Quando se entende mercado financeiro, acaba sendo uma ferramenta muito importante e útil ao longo da sua vida, né? Mas não de um dia para o outro. Então, primeiro, a gente quer seu bem. Segundo, a gente tem 25 anos de experiência fazendo isso. A gente é muito sério, tem reputação de ser muito sério. E quer seu bem de ponto de vista não só resultado no mercado, mas em geral. Por quê? A gente não está feliz por ganhar dinheiro no mercado. A gente ganha dinheiro no mercado por estar feliz.
Por isso a presença da Maria Alice é tão importante em nossa comunidade. Em geral, eu acredito que psicologia é a ciência social mais importante para toda a sociedade. Porque dependendo de como está seu estado mental, vai todos os seus relacionamentos, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tudo. Então, tem cabeça boa? Tem. Então, você vai longe. Tem cabeça ruim? Aí vai ter muito, sempre um certo transtorno para lidar. E no mercado financeiro, ele te dá mil oportunidades de errar na execução do sistema, do trade system, todos os dias. Então, psicologia. Tem que ter um bom trade system, que o V é muito bom. Mas se não tiver a cabeça boa, esquece. Então, eu acho interessante, uma vez eu estava com o Bo, a gente estava indo para o sítio, né? Ele no carro dirigindo, numa chuva forte, aí ele falou, pega aí o telefone, nós vamos gravar um vídeo aqui, né? Sobre mercado financeiro, achei muito interessante a analogia de dirigir e operar. Por quê? Quando a gente começa a dirigir, né? Não está ainda sabendo dirigir, você pega o carro desabilitado, né? Inconsciente, não sabe o que você está fazendo e dirige, ainda mais carro mecânico, né? Você dá aqueles trancos. Aí você vai um pouquinho e tal, e começa a treinar e aprende tudo. Daí você fica com consciência, mas você ainda está meio desabilitado, né? Aí, com o tempo, você vai dirigir mais e você sai da cidade, pega uma estrada, e aí você está consciente, você está habilitado, e ainda está, mas assim, tenso, né? Porque você não pegou a estrada tantas vezes, está lá consciente, tudo. Quando você já pegou a estrada tantas vezes, você está até inconsciente. Você está dirigindo ali, você está no automático, tem uma memória processual no cérebro da gente que ela já sabe o que vai fazer e você está habilitado e está quase inconsciente. E essa é a forma que a gente quer que vocês estejam para operar no mercado financeiro. Como se você estivesse dirigindo numa estrada totalmente habilitado e aquilo está indo fluindo, fácil. Só que a diferença é que no mercado financeiro você pode ter as intempéries o tempo inteiro acontecendo. É uma estrada que está andando, mas de repente tem um buraco, tem uma chuva rápida que vai passar. Você tem que saber o que fazer com todas essas intempéries que vão acontecer no caminho. E se você estiver bem habilitado, souber o que você vai fazer, você vai confiante. Você tem o carro na mão e o seu carro, o que é? O seu trade system. Você sabe usá-lo. Você sabe como você vai usar esse carro. Você precisa confiar nesse carro, confiar que ele é bom, que ele tem um freio ABS, que ele tem, de repente, os airbags que vão te salvar se acontecer algum problema. Só que a responsabilidade de quem é do carro? Não, a responsabilidade é sua, é você que está dirigindo aquele carro. E você precisa estar habilitado. E no mercado financeiro, o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, pegam uma Mercedes, pegam um Porsche para dirigir com um ótimo sistema, só que ela não sabe o que ela está fazendo. Ela pega e sai por aí totalmente inconsciente desse trade system e do mercado e de si mesma. Então, prestem atenção que, sim, a falta de confiança é um problema, a falta de conhecimento afeta muito, e a falta de conhecimento de quem? Do carro? Do trade system? Sim, mas sobre você mesmo também. Você precisa saber como é que você lida com um buraco, uma chuva, alguém cortando você no trânsito rápido, ou alguém atravessando no meio da estrada. O que você vai fazer? Direção como? Preventiva. A gente aprende isso, né? Só que a gente usa essas coisas de uma maneira tão fácil na direção. E no mercado, como é que será que o pessoal faz? Boa. Uma analogia seria isso.
entra no carro de Fórmula 1 sem nunca ter pilotado, pisa fundo e, assim, tomba o carro, assim, na primeira curva. Depois fala assim, posso ter outro carro para experimentar dessa vez ou ficar melhor? É. A gente precisa realmente, gente, entrar no mercado financeiro com o objetivo de aprender de operar corretamente e não com o objetivo de ganhar dinheiro. Porque é muito fácil perder dinheiro no mercado financeiro quando você não tem essas habilidades psicológicas, matemáticas, analíticas operacionais. Então, esquece o picareta, esquece as pessoas que falam rápido, com muita autoridade, sobre a facilidade disso, porque eles não estão nem aí com você. Eles estão tentando te vender alguma coisa, um curso ou um sistema, alguma coisa aí, e não tá nem aí o que vai acontecer com você depois. Aqui em casa a gente dorme tranquilo toda noite, porque a gente fala a verdade sobre o mercado, a gente quer o bem de todo mundo. A gente faz juntos também, mas responsabilidade total de cada indivíduo. Agora, por favor, gente, já se machucou, já perdeu muito? Para. Não pensa em ir atrás do prejuízo, para e aprende a operar corretamente e depois vai ser grão em grão reconstruir seu patrimônio. E se você não tem experiência, ainda não perdeu, melhor ainda, porque aprender e acreditar é mais fácil quando a gente não tem uma experiência traumática dentro da nossa cabeça. Então, esse é o nosso conselho, né? Antes da gente dar continuidade nas questões psicológicas, botei algumas perguntas aqui que chegaram aqui no início, vou fazer aqui para você. O Paulo pergunta, Bo, qual seria a mínima de maior resistência do Ficube no day trade? O que seria o quê? Perdão? O que seria a mínima de maior resistência no day trade? Não, não tem uma mínima com maior resistência ou consistência no day trade ou no swing trade ou em qualquer mercado. Depende de como o mercado está andando. Uma coisa que a gente faz é ver quantas mínimas estão alinhadas. Se tem 3 mínimas alinhadas, 3 linhas alinhadas ou 4 linhas alinhadas, aquela mínima maior desse leque é forte. E fractais maiores são mais fortes, tem mais combustível, que pode mandar o preço mais longe. Então, é melhor, por exemplo, ter um MIMA-LEC 144 do que ter um MIMA-LEC 17. Mas em qualquer instante, qualquer MIMA pode ser forte, né? O preço não consegue passar, dependendo de vários fatores, inclinação, distância entre MIMAs e número de MIMAs alinhados. Ok, tem uma pergunta também aqui do Marcos, ele quer saber a respeito aí da nossa sala de day trade. Respondendo a sua pergunta, Marcos, sim, a sala agora ela é fechada, ela é exclusiva. Então, para você ter acesso a essa sala, você precisa ter a assinatura, que você pode fazer ela mensal, semestral ou anual. É só você ir lá no nosso site ficube.com.br, vou colocar aqui para você estar acompanhando aí a respeito aí das assinaturas, ok? Deixa eu voltar aqui. Maria Alice, acho que tem um tema aqui bem bacana que o Guilherme colocou aqui, questão aí de confiança. Guilherme, você está por aí? Se caso você esteja, ativa o seu microfone aí para poder falar conosco, por favor. Ele comenta, Maria Alice, que ele não tem confiança nele mesmo, que ele estuda day trade há mais ou menos uns 3 anos e vê essa dificuldade aí para poder ter resultados aí nas operações, a partir do momento que você não tem confiança em si mesmo, né? Então, confiança, eu gosto de dizer que ele é um sentimento que ele tem uma variável tempo muito importante. Então, confiança, para você adquirir,
você não tem assim rápido, né? Você precisa, para confiar, por exemplo, numa pessoa, você precisa namorar, você precisa sair, você precisa ficar noivo, você precisa até se chegar no casamento, convidar né, e realmente confiar, demora. E também tem outra coisa, você pode perder a confiança a qualquer hora. Você pode. Então, confiança é uma coisa que você precisa de tempo para estabelecer, para criar. E aí, como que você faz essa confiança? Você precisa estar amparado com um bom trade system e você precisa acreditar em você primeiro, confiar no seu trade system e treinar. E aí você precisa persistir, treinar. Qualquer coisa para a gente ter confiança é treino, porque o seu cérebro ele vai fazer aqueles circuitos de maneira que você vai automaticamente tomar uma decisão em qualquer esporte, por exemplo, conforme você treina. Então, tem mais sorte quem treina mais, pode ter certeza. Então, você precisa treinar. Se você, mesmo treinando, mesmo estudando, não está confiante, aí começam as questões psicológicas. Pode ser que, né, você esteja com tanto medo de perder e não aguente nenhum tipo de perda, que é uma pequena perda, mesmo pequena, já te tira a confiança. E no mercado financeiro, a gente precisa entender que as perdas existem, elas fazem parte. A gente só precisa perder menos do que né, ganhar. A gente precisa ganhar mais do que perder. Então, aí o que, que acontece? Você vai tendo que treinar, treinar, treinar para adquirir essa confiança. Então, você tem autoconfiança, confiança em si mesmo, você tem confiança no trade system, e você tem, né, a confiança que vai sendo adquirida ao longo do tempo. Porque, assim, confiança no mercado financeiro, não existe nenhuma garantia. Bom, o que vai acontecer com o Bitcoin? Existe, tem aqui né, um limite, tem uma linha de sustentação, tem um suporte, mas não existe uma confiança 100% no que vai acontecer no futuro. Você precisa confiar em você e no seu sistema e saber decidir o que você vai fazer. Isso daí. Obrigada, doutora Maria Alice. Deixa eu dar um recadinho para todos vocês aí. Vou colocar aqui o link nosso, que é o nosso link que a gente chama link geral dos produtos e serviços Ficube, para vocês olharem a respeito. Lá onde nós temos todos os nossos contatos, vou compartilhar a tela aqui com vocês, para poder mostrar. Está mostrando aí para vocês? Está aparecendo aí? Sim, Tá, sim. né? Então, ok, aqui está todas as nossas redes sociais. Pessoal, toma muito cuidado aí com relação aí aos perfis fakes. Então, tem perfis muito parecidos, com um ponto a mais, com underline, justamente para poder enganar vocês. Então, nós temos um único perfil oficial aí em cada conta. Então, nós não abordamos ninguém de forma privada para poder oferecer nada. Então, tome bastante cuidado. Então, acesse aí as nossas redes sociais, tem o nosso e-book ficou para você poder baixar, aproveite o final de semana aí para você poder fazer essa leitura. Tem o curso gratuito que a Maria Alice e o Bo já mencionaram hoje aí na live, que é o curso A Bolsa na Cabeça, está disponível aqui para vocês poderem clicar. Tem também o aplicativo Ficube, para vocês poderem baixar lá. Então, assim, tem todas as nossas informações aqui e respondendo aí algumas perguntas do chat, com relação aí a treinamentos e cursos da metodologia Ficube. Qual o curso que é indicado para quem está começando na metodologia? Esse aqui, pessoal, é o curso online Redescobrindo Preço, turma 10, tá? Temos previsão aí de lançamento dessa turma aí, final de outubro ali, tá, pessoal? Então, assim, um mês praticamente para a gente poder fazer esse lançamento, ele não fica disponível aí de forma perpétua, só mesmo com relação aí às questões dos lançamentos. Então, você vai clicar aqui, você vai deixar o seu nome, o seu e-mail, e você será avisado aí quando nós tivermos aí a nova turma com relação a isso, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só colocar aqui. Não estou conseguindo, peraí. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo travar aqui.
E agora foi. Boa, aproveitando aí a oportunidade também, para você mostrar aí de forma prática como que funciona a metodologia FICUB, vamos escolher aí um ativo aí que o pessoal falou bastante aí durante a live, para você dar uma olhadinha aí no Bitcoin, se possível. É possível, sim, claro. Vamos fazer da forma simples. E vou compartilhar a tela aqui. A gente, olhando para o Bitcoin aqui, fazer uma aulinha aqui rapidinho. Lembrando dos velhos tempos que a gente curtia bastante. Imagina o seguinte. Essa linha vermelha aqui, ele representa o próprio preço. Que o preço tem um monte de ruído aqui. A gente vai utilizar essa linha vermelha para representar o preço. Essa linha azul, a gente vai utilizar para representar um fractal pequeno. Nesse caso, a linha 8, né? Esse 8 vermelho está acima do azul, então o azul está subindo. O 8 está acima do dourado, então o dourado está subindo. Fractal médio. E 8 está acima do prateado, o prateado está subindo. Também a gente pode ver alinhamento dessas linhas aqui, né? 8 acima do 34, subindo. 34 acima de 144, subindo. E 144 acima de 610, subindo. Então, a gente tem uma condição técnica de pura tendência aqui, começando por aqui, tá? E percebe que cada vez que o preço voltou para a linha azul, brincou um pouco e voltou a subir. Isso é tendência. Ou a gente tem uma expectativa no curto, no médio e no longo prazo que o mercado está subindo, apenas subindo. Se ele vai continuar, a gente vai adotar uma suposição básica. O que está acontecendo no mercado vai continuar acontecendo. Então, esse é um exemplo de uma forte tendência. Se eu colocar, por exemplo, o índice aqui, e mudar totalmente, vamos mudar para o gráfico de 1 minuto. Olha o que aconteceu hoje de manhã, no mini índice, no gráfico de 1 minuto. É um tipográfico diferente, é um ativo diferente, é o mesmo comportamento. Então, você pode pegar independente do mercado, independente do ativo, e rastrear condições técnicas como essa aqui. O início de um movimento quando 8 está acima de 34, e 34 está acima de 144, e 144 está acima de 610. O que você tem nessa situação? O pequeno, o médio e o grande subindo. Essa é pura tendência de alta. Então, é só procurar essas condições e acreditar que quando o preço começa a subir com essas 3 fractais FICUB trabalhando juntos, você vai continuar subindo, subindo bem. Até quando? Até cruzou aqui para baixo. Então, você pode cair fora da operação. Então, voltando para o Bitcoin. O que a gente entende hoje em dia no Bitcoin? Um gráfico diário aqui. No Bitcoin, o que a gente entende hoje em dia? Vamos fazer uma análise aqui. Bom, primeiro, esse 8 está acima do 34, então, no curto prazo, o preço está subindo. Mas, 8 está abaixo de 144, no médio prazo está caindo. E 8 está abaixo do 610, então, no longo prazo está caindo. Isso é uma briga. É uma briga que a gente não tem muita expectativa de ir muito longe, porque esse pequeno está contra o médio e grande. E como o pequeno
ele é pequeno mesmo, não tem muito inércia, ele pode virar facilmente para baixo, e se virar para baixo, vai ver grande para baixo, médio para baixo e o pequeno para baixo, que vira uma pura tendência de baixa, né? Como essa situação aqui, pura tendência de baixa. Então, é isso que a gente faz. Cara, o que ele está fazendo agora? Ah, ele está feio. Por que ele está feio? Porque ele está tentando subir no curto prazo, caindo no médio e longo prazo. Isso é uma condição técnica que a gente busca no nosso prisma. Condição técnica 1. No gráfico diário, o Bitcoin está em condição técnica 1. É mais fácil 1 virar 0 do que 1 virar 3. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui. O que o preço vai fazer? Não sei. Ele é bonito aqui para operar? Não. Não está bonito no gráfico diário, porque a gente está numa situação complicada de somente o fractal pequeno subindo, enquanto os outros médio e grande estão caindo. Mas, se a gente olhar nos 120 minutos, a gente vai ver uma outra situação. Ah, peraí, 120 minutos, eu tenho uma condição técnica 7. O que quer dizer isso? 8 acima de 34, curto prazo subindo. 34 acima de 144, médio prazo subindo. 144 acima de 610, longo prazo subindo. Então, se eu mergulhar num tempo gráfico menor, de 120 minutos, tem a possibilidade de Bitcoin fazer assim. Se ele fizer isso, o gráfico diário vai subir um pouco, né? Mas não muito longe. Também uma operação num tempo gráfico menor, alvos menores, movimentos mais bruscos. Mas isso é que a gente faz, Mônica. Não tem muito segredo, não. A gente fica olhando nos gráficos, identificando quando o início de uma forte tendência tem condições no gráfico para isso. E aí tenta olhar outros tempos gráficos para ver se é mais provável, se não é, se está consolidado, se está em tendência. Sempre existe uma tendência, em algum lugar, ou para cima ou para baixo. Então, o que eu digo? Bitcoin, ele está feio. Pode voltar para 24 mil? Pode. Mas pode também voltar para 10 mil. Então, tem que avaliar, do ponto de vista matemático, se vale a pena entrar, se eu acreditar nisso, e a resposta é não. Eu não acredito no Bitcoin no momento. Ele está mostrando uma situação de muito fraqueza, muito ruído. Então, não dá para arriscar aqui, não. As pessoas no tempo gráfico menor não estão acostumadas a operar, e ele é um mercado de 24 horas, então ele está bonito agora, você dorme, você acorda amanhã, ele fez seu movimento, devolveu tudo, os chineses começaram a vender, 24 horas é complicado, tá? Então aí estamos quase aí no nosso tempo aí, Maria Alice, enquanto o Bo estava falando aí, surgiu aí uma discussão aqui no nosso chat, né, a diferença de inteligência cognitiva com inteligência emocional. Seria bom aí você reforçar a respeito aí para todo mundo, que acaba muitas pessoas aí não vendo o chat. Então, tem gente que fala, nossa, a pessoa é muito inteligente, mesmo assim ela não se deu bem no mercado financeiro. Isso é interessante. Por quê? Porque, gente, tem muitas pessoas que foram assim super habilitadas, capazes, podem ser CEO de empresa, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se ela não tem inteligência emocional, se ela não sabe lidar com as suas próprias emoções, consigo mesma, ela não vai se dar bem no mercado financeiro. Então, ela precisa de mais do que uma inteligência cognitiva, que é assim, eu tenho uma boa memória, ou eu sei coisas sobre o mundo, ou eu sei entender qualquer trade system. Ela precisa ter uma inteligência emocional, uma mente forte,
como foi falado aqui, precisa ter estômago, né? Precisa ter estômago, precisa ter uma mente muito forte e um bom plano de voo, saber aonde que você vai e disciplina. Disciplina, pessoal, é fundamental para qualquer coisa na vida. Se você segue aquilo que você se propõe, não é um dia sim, um dia não. Ah, hoje eu estou com vontade, né, de fazer exercício, hoje eu não estou com vontade. Não, a gente precisa fazer sempre com disciplina. E disciplina faz diferença na vida no longo prazo. Então, se você tem disciplina para colocar o seu pedido, para colocar o seu stop, para fazer as operações de acordo com um trade system positivo e favorável, vai dar certo. Então, não é inteligência cognitiva, é inteligência emocional e disciplina. Eu acho que é bem isso, só para todo mundo entender. Eu era um oficial no submarino nuclear, inteligência eu sou. Eu era o diretor de uma empresa de robótica, uma das maiores empresas do mundo. Inteligência eu sou. Mas eu achava que eu poderia aplicar minha inteligência cognitiva em cima do preço, que eu poderia dominar o preço através de um gráfico financeiro. E muita gente falou, é simples, é assim, e pronto, ponto final. Aprenda isso, você vai ficar rico. Acontece que o preço é caótico. Então, não existe uma fórmula mágica para descrever o que ele vai fazer. Só existem probabilidades. Então, enquanto eu aplicava a minha inteligência cognitiva em cima de dominar o preço, eu estava totalmente equivocado, no caminho errado. Não importa o que o preço vai fazer, importa só o que nós vamos fazer. Então, se a gente redefinir o que é sucesso no mercado, quais são as regras, o que é um bom trade system, quais são a disciplina, a consistência na execução, quer dizer, trazer todos os fatores por dentro da gente. Aí se aplica sua inteligência também cognitiva e, mais importante, sua inteligência emocional. Lidando com algo que você não consegue controlar, lidando com algo, o preço, por exemplo, que você não sabe o que vai acontecer, lidando com apenas probabilidades ao invés de certezas, lidando com o futuro que ninguém conhece. Só que dentro de tudo isso tem uma única coisa que você sempre tem 100% de controle. É sua mente. Você vai aplicar, você que vai decidir se vai entrar ou não. Você que vai calcular o seu tamanho de posição. Você que vai avaliar o gráfico, tendência, consolidação. Você que vai anotar o que está fazendo, avaliar se você está sendo disciplinado, consistente, sim ou não. Enfim, você entra no mercado financeiro, sim ou não. 100% de responsabilidade é sua. As regras são suas. A aplicação das regras são suas. Todas as regras. Matemáticas, estatísticas, analíticas, operacionais. Então, olha só, não é o que o mercado vai fazer, é o que você vai fazer. E você tem 100% de responsabilidade e controle sobre isso. Tá? Como a gente nasce de ponta cabeça com o mercado financeiro, é contraintuitivo. Operar corretamente é contraintuitivo. Aí vem o lado de alinhar sua cabeça com a matemática do mercado. E por isso a psicologia do mercado é tão importante. Gente? Esse lado de psicologia é imprescindível. Exatamente. Hoje o tempo passou voando. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a participação aí da doutora Maria Alice. Vai aproveitar aí para poder falar aí como que faz para poder encontrar ela nas redes sociais, se tem algum site. Fala aí, doutora. Obrigada pela participação aí mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e ajudando um pouquinho vocês. Quem quiser estar mais pertinho, tem as minhas redes sociais. Então, no Instagram eu estou como Maria Alice Fontes, ponto plenamente.
A minha clínica chama Plenamente, então é www.plenamente.com.br. Então, fiquem super à vontade de mandar e-mail, de mandar mensagem, que é sempre um prazer conversar com vocês. Se eu puder ajudar de alguma maneira, vai ser bom para mim. Obrigada aí pela participação mais uma vez. Obrigada aí, mais uma sala. Bom fim de semana para vocês. Bom descanso. Lembrando a todos também que daqui a pouco esse replay vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, bowinners.ficub. Passa lá daqui a pouquinho, pega esse link, vai lá no WhatsApp, mande para um amigo, seus familiares que gostam aí do mercado financeiro, essa parte psicológica da doutora Maria Alice também, assunto aí que você não precisa só aplicar dentro do mercado financeiro, pode aplicar em qualquer setor aí da sua vida e ter progressos aí, né? Esse aí que é o objetivo, tá? Alex, só tirando aí a sua dúvida, já coloquei o link no chat com relação aí ao nosso curso, teremos aí no próximo mês, no final de novembro, tá? Desculpa, de outubro, então um mês a mais, no final de outubro aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, vai ter desconto sim, tá bom? Só esperar aí que daqui a pouquinho a gente manda todas as informações. Obrigada, Maria Alice. Tem alguma coisa para poder falar para o fim de semana? Primeiro que nós vamos ter que melhorar mais da gripe do fim de semana, nós dois. Nós dois, melhorar da gripe. Com a voz de pato rouco, nós dois. Eu gosto de pedir uma energia bonita de todo mundo aqui para nosso aniversário da nossa filha aqui no sábado, né? 21 aninhos para Maricota, então isso vai ser muito bom esse final de semana. Em relação da nossa sala, estamos aqui toda sexta-feira para esclarecer suas dúvidas em relação do mercado financeiro, renda variável, FICUB, psicologia do mercado, etc. Saibam que a gente quer seu bem acima de tudo e não estamos aqui para te vender o produto ou serviço. A gente não vai apertar seus botões emocionais de medo ou ganância para te vender alguma coisa. A gente está expondo o mercado como ele é mesmo, e a gente tem muita experiência em navegar isso com sucesso. Então, vem toda sexta-feira, conhece mais o sistema, faça suas perguntas, suas dúvidas. Um dia você entra na nossa família, vai ser super bem-vindo, mas tem que ser de boa vontade do seu lado, uma decisão feliz e racional, né? Nunca faz nada no mercado financeiro por questões emocionais, tá bom, gente? Então, semana que vem estamos aqui de volta e muito obrigado pela participação a todos. Obrigada, pessoal. Abração. E Cristiane, ou Maria Alice até falou assim, obrigado pela live, desculpa qualquer coisa, de maneira nenhuma, né? Justamente esse depoimento dela acaba ajudando aí outras pessoas. Cristiane, foi ótimo ter conversado com você. Participe quantas vezes você desejar aí toda sexta-feira aí, tá bom? Forte abraço e bom fim de semana para vocês, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigada. Um abraço, gente. Beijo, meu amor. Valeu. Beijo.